Olá, começa agora mais um Palavra do Professor e o nosso assunto hoje são as repercussões do novo CPC sobre o processo do trabalho. O nosso convidado para debater o tema é o Dr. Carlos Henrique Bezerra Leite, aqui ao meu lado, ele que é desembargador do trabalho da 17ª Região. Eu fico muito feliz de estar presente para a gente conversar a respeito desse tema. O novo CPC, ele trouxe muitas mudanças realmente para o processo do trabalho, doutor? Na verdade, há uma discussão sobre a aplicação do novo CPC nos domínios do processo do trabalho. Mas há dois dispositivos específicos, tanto na CLT quanto no novo CPC, que prevêem a aplicação supletiva e subsidiária do novo CPC no processo do trabalho. Mas quais seriam as principais mudanças que ele trouxe? Bom, em primeiro lugar, o novo CPC foi gestado num ambiente democrático. É o primeiro Código de Processo Civil que foi editado no Estado Democrático de Direito. Os outros Códigos de Processo Civil anteriores, o de 39 e o de 73, foram gestados em ambientes de ditadura. A CLT também, por incrível que pareça, foi editada no ambiente de ditadura do Getúlio Vargas à época. O que é interessante notar é que um paradoxo, nunca vivemos uma fase tão ruim do parlamento em termos de eticidade, moralidade e de técnica também do parlamento, mas foi nesse ambiente que surgiu esse novo CPC. Certamente porque dele participaram vários estudiosos, juristas, o ministro Luiz Fux, que é um grande processualista, e vários outros doutrinadores que contribuíram muito para a feitura desse novo CPC. Talvez por isso é que ele tenha saído de maneira tão científica, de maneira tão harmônica, como na primeira vez na história. Teve também uma instrução normativa que foi lançada para esclarecer algumas dúvidas, trazidas com essa mudança jurídica. O que diz essa instrução normativa? Bom, o que acontece é que a CLT, como eu disse, ela é de 43, então ela carece de muitas atualizações no tocante à efetividade da prestação jurisdicional. E com isso o novo CPC, ele modernizou muito o aspecto. O novo CPC é um código principiológico, ele é muito fundado em princípios que se harmonizam com a Constituição Federal. Essa instrução normativa número 39 de 2016 foi uma tentativa do TST de antecipar aquelas discussões que surgiriam naturalmente sobre os dispositivos do novo CPC, que seriam ou não a aplicação da CLT, ou se também haveria necessidade de compatibilidade principiológica entre as regras do novo CPC e o processo do trabalho. Pois é, como saber, quando a CLT prevalece e quando o novo CPC tem que entrar em jogo? Essa é uma tarefa que, ao meu ver, demanda um tempo de maturação de uma lei nova quando entra em vigor. E eu acho que o TST foi assodado ao editar essa instrução normativa. Tanto é verdade que a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade número 7 da instrução normativa, porque o TST, na verdade, e ao meu ver está correta a posição da ANAMATRA, que é a Associação dos Juízes, porque o TST não tem poder de legislar, e essa instrução normativa legisla. Segundo, que a tarefa de depois saber se seria aplicável ou não, demandaria de processos que seriam julgados com sentença, depois acordos dos tribunais regionais do trabalho, até se chegar em grau de recurso ao TST para ele uniformizar o entendimento. E terceiro, é porque essa instrução fere a independência do juiz, no caso concreto, da sua atividade criativa de resolver. Dentro do processo trabalhista, que tipo de caso sofreu maior impacto, se é que a gente pode destacar algum tipo de caso dentro do processo com essas mudanças trazidas pelo novo CPC? Bom, a gente pode trazer um exemplo? Bom, o novo CPC, por exemplo, instituiu o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. É um incidente processual, que é um incidente que surge do instituto, que no processo de trabalho não havia esse instituto, porque o juiz aplicava, mandava penhorar, por exemplo, os bens dos sócios, desde que se instaure um incidente. Isso vai trazer um retardamento muito grande para a prestação jurisdicional e o processo do trabalho
ele objetiva crédito de natureza alimentícia. Então, são créditos que não podem demorar muito a tramitação do processo. E cada vez que se cria um incidente novo, isso pode comprometer a própria sobrevivência do trabalhador e a doutrina majoritária, por exemplo, eu defendo isso no meu livro, inclusive, que é incompatível esse novo instituto com o processo de trabalho. Só para se ter ideia do grau de complexidade que certamente surgirá, porque essa instituição normativa, a meu ver, ela é inclara. O devido processo legal, ela usurpa a competência do Congresso Nacional ao princípio do não retrocesso social, porque as normas do novo CPC, que podem ser aplicadas ao processo de trabalho, no meu modo de ver, são aquelas que propiciam maior celeridade e maior efetividade aos direitos fundamentais dos trabalhadores. Por exemplo? Por exemplo, a penhora de bens do devedor, penhora em dinheiro do devedor na execução provisória. A CLT diz que a penhora, a execução foi praticada os atos de expropriação do bem do devedor. Se for em dinheiro, pode inclusive tirar o dinheiro do devedor e entregar ao credor. E isso, no CPC, quando não houver, por exemplo, o crédito for de natureza alimentícia, não há necessidade nem do credor fazer uma caução para garantir eventual alteração no julgado, já que a decisão o processo vai continuar. Então, na verdade, o CPC permite, na execução provisória, atos de expropriação do bem do devedor. E a CLT, nesse caso, está ultrapassada. Aí eu falei, essa regra se aplica ao processo de trabalho, porque, muito embora a CLT contenha regra expressa, essa regra expressa da CLT sofre de uma lacuna ontológica ou lacuna axiológica. É uma lacuna que eu falo que é uma lacuna de valor, é uma lacuna de desatualização. Só para dar um exemplo, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo, mesmo quando a Constituição é expressa ao reconhecer a união estável entre homem e mulher. O que o Supremo fez? Na verdade, reconheceu uma lacuna axiológica e uma lacuna ontológica na Constituição, que a gente chama de um processo de mutação constitucional. É quando aquela mesma norma sofre um envelhecimento se comparar. Exatamente a minha proposta, eu defendo um diálogo virtuoso entre o novo CPC e a CLT, tendo por norte a efetivação tempestiva e adequada dos direitos fundamentais. Toda vez que você comparar dois dispositivos, um na CLT e outro no novo CPC, se você verificar aquele que propicia melhor efetividade aos direitos fundamentais dos trabalhadores, esse dispositivo é o que vai ser aplicado. E de maneira geral, a gente pode dizer que as mudanças estão trazendo mais celeridade para o processo trabalhista? Bom, como eu disse, se nós formos adotar o pensamento do TST, por exemplo, no tocante ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o processo de trabalho vai atrasar mais ainda e vai favorecer mais ainda o devedor. Agora, se nós entendermos que essa regra, por exemplo, ela é prejudicial à celeridade do processo de trabalho, aí a gente não aplica e continua a CLT como estava do novo CPC. Por isso que eu digo, o juiz do trabalho, ele tem que conhecer muito bem o processo civil e o processo de trabalho. Como que eu posso fazer com que o processo cumpra seu fim constitucional? Qual seja o de promover a melhoria das condições sociais e econômicas dos trabalhadores. Porque o direito do trabalho visa isso, e o processo de trabalho tem que assegurar a realização do direito material do trabalho. A função do processo é, portanto, instrumental, ele não é um fim em si mesmo. Ele existe para assegurar o direito material que foi violado ou lesado pelo empregador. Alguns críticos, no entanto, ainda dizem que há muita insegurança jurídica em função desse diálogo entre as duas legislações. De que maneira o senhor vê essa questão e como ela pode ser resolvida ou pelo menos harmonizada? Mas a insegurança jurídica, ela é um dogma. A segurança jurídica é um dogma. Porque segurança jurídica para quem? Num país de desigualdade social como o nosso, dá segurança para o mais rico, para o mais poderoso, beneficiar o mais forte, o mais poderoso, o mais rico. Eu penso que o processo de trabalho ele tem funções sociais e regionais. Promover a igualdade real
entre os litigantes, de maneira que o trabalhador que se encontrava numa posição inferiorizada na relação material, no contrato de trabalho, ele consiga equilibrar essas forças quando ele entra com a ação na Justiça do Trabalho. Na presença do Estado, juiz, que é o juiz ou representante do Estado, essas forças, toda a diligência no sentido de evitar que o processo de trabalho seja mais demorado que o processo civil. O novo CPC prevê que a contagem dos prazos é feita em dias úteis. Por exemplo, um recurso no processo civil de 15 dias, dependendo do mês, pode demorar 25 dias. No processo de trabalho, os recursos são interpostos no prazo de 8 dias. Se for 8 meses de retardamento da solução do processo de trabalho. E aí, qual regra? Corridos, aí não há omissão na CLT, não há lacuna ontológica, não há lacuna axiológica, não se aplica o CPC e prevalece a regra da CLT. Certo. E para a gente encerrar, eu gostaria de fazer um balanço com o senhor sobre as principais vantagens e talvez problemas ou possíveis complicações nos processos trabalhistas em decorrência das mudanças do novo CPC. A sua pergunta é muito importante porque eu penso que veio para favorecer, na verdade, o credor. O ambiente que ele foi gestado foi para facilitar o credor. Por isso que encontrou uma facilidade muito grande da sua tramitação no Congresso Nacional. E o credor do processo civil, nessa perspectiva, é o grande comerciante, o grande banqueiro, o grande latifundiário, enfim, o grande industrial. E são credores, o que empresta dinheiro, o que vende as mercadorias, etc. E precisam, já que ele se financia, vende, ele precisa de reaver o dinheiro que ele investiu. Então ele quer um processo rápido, com multas pesadas e o juiz bem ativo para poder recuperar logo o patrimônio que ele investiu. Eu penso que essa mesma lógica tem que ser aplicada ao trabalhador. Tem que ser um processo rápido, um processo efetivo de resultado, aplicando multas, etc., porque o credor trabalhista ele é destinatário, portanto, de alimento. Então, essa mesma lógica eu tenho que ter com relação ao processo do trabalho. Se eu conseguir fazer isso, eu terei um processo do trabalho bem efetivo, rápido e com soluções bem interessantes em prol da justiça social. Doutor Bezerra Leite, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu é que agradeço, estou sempre às ordens, foi um prazer falar com você, viu? E nós voltamos em breve com um novo assunto que é destaque no meio jurídico. Continue acompanhando os nossos vídeos e até a próxima!